Às vezes as pessoas me perguntam quem é Jesus. E na verdade, eu acho que isso é uma resposta que demora um pouco, porque se a gente entender quem foi o próprio Cristo, uma pessoa, um ser humano que veio aqui na Terra e teve que começar tudo de novo. Ele começou como uma criança que teve uma rejeição onde ele morava, porque vocês imaginem uma criança que as pessoas conheciam, seu próprio vizinho pegar e dizer que o filho dele é o Messias. Hoje eu te pergunto, se você tivesse na sua casa e o seu vizinho que você conhece desde que nasceu dissesse que era o Messias, com sinceridade, você acreditaria? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando Jesus era criança, ele foi para o Egito, fugindo porque Herodes queria matar as crianças. Isso era o segundo ponto que vem à tona. Quando ele retorna, ele já tem uma certa idade, 5 anos talvez, e mais para frente as pessoas também falam, olha, ele não é filho de José. Ou outros dizem, sim, ele é filho de José, mas eles talvez fizeram alguma coisa antes do casamento. Mas na liturgia bíblica a gente tem um entendimento do que diz que a virgem ou a moça conceberá e dará luz. Então, isso tudo é um conjunto histórico que a gente consegue entender da seguinte forma. Ele provavelmente veio à Terra na forma de um menino que cresceu, perdeu o pai cedo, foi julgado pelas pessoas que conheciam ele, traído. Ele se submeteu às dores, servidão, trabalhou, não reclamou, trabalhava com marcenaria, carpintaria, construção. Alguns dizem que Jesus, ele trabalhava fazendo canga para botar no boi para puxar arado. Outros dizem que Jesus, ele caminhava muito e ele era autônomo, porque o pai dele, José, havia morrido, e com isso ele teve que começar a trabalhar para ajudar, porque ele também tinha outros irmãos. Sim, Jesus tinha outros irmãos. E como um homem comum, ele experimentou as dores, o trabalho, o suor. Quando ele dá uma martelada no dedo, ele também sentia. Quando ele ficava no calor ali da região, subia as montanhas, ele caminhava na direção de Jerusalém e fazia os serviços. Quem sabe algumas vezes ele não passou pelo Mar da Galileia e ajudou Pedro a puxar rede com os peixes de manhã cedo, caminhando para o seu trabalho. Quem sabe Jesus, ele também não teve em outros momentos que não estão escritos. Mas o que eu acredito é que ele abdicou de todos os seus poderes, sim, para poder sentir o que a gente sentia. Quem sabe ele arriscou a sua própria alma como ser humano de ir até para o inferno se pecasse. Quem sabe Jesus foi um homem que experimentou a graça de Deus, assim como cada um de nós tem a oportunidade de experimentar. E quando foi batizado pelo Espírito Santo, sim, ele retorna à consciência dele que existia um dia lá no céu. Mas ele, na sua consciência e sendo humano, ele vai para o Getsemane e ora. E no momento de angústia e dor e muito sofrimento, ele também soa sangue. Se ele soa sangue, porque ele está no momento de conflitos, e esses conflitos estão permanentes ao pedaço carne. E a carne faz com que a gente tenha esse sentimento de dúvida. Então, quem sabe, Jesus naquele momento de angústia, dor e sofrimento, ele também tinha dúvida, igual a mim, igual a você, que um dia existe alguma coisa além dessa carne, alguém que está no céu olhando por nós, que vai nos dar uma oportunidade. E ele ali naquele momento, ele acredita que Deus sim pode salvar ele, mas ainda ora, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então ele naquele momento ele vê que tudo é fé, confiança em Deus. Ele sabe que vai morrer,
Mas a certeza da ressurreição, isso era a primeira história que ia mudar a humanidade para sempre, a ressurreição de Cristo. Então ele, naquele passo de fé, num homem que apostou tudo, na confiança em Deus, e morreu. E volta do mundo dos mortos. E ainda que Maria chega perto dele, ele fala, não toque em mim, porque ainda não subi para o Pai. Ele espera uma confirmação ainda, como a gente também espera uma confirmação. Então, eu fico pensando, Jesus foi um ser humano também que andou no meio de nós. Um judeu que conseguiu fazer a diferença no mundo, caminhando nas estradas de Jerusalém. Talvez ali, conversando com as pessoas que viviam naquela região, talvez ele parava para comer, fazia um escambo de troca. Quem sabe Jesus não foi muito mais humano do que a gente pode imaginar, assim como nós, acreditando também numa esperança celestial. O que eu quero dizer é que se talvez a gente encontrasse Jesus hoje, a gente não reconheceria ele, porque Jesus, talvez ele tivesse com a barba muito maior do que a gente imaginasse, talvez ele fosse mais moreno do que a gente pensasse, talvez ele fosse um fariseu, porque ele estava sempre questionando fariseus, porque ele estava no meio de fariseus, porque a região que ele morava era do pessoal que era ortodoxo, porque talvez Jesus também tivesse uma peote bem grande, assim como os que trabalhavam e moravam naquela região tinha. Quem sabe o que a gente pode descobrir é que Jesus foi como um de nós, que recebeu depois do batismo a consagração espiritual de Deus e se tornou uma nova criatura e deu esperança a todo mundo. É essa a mensagem que eu queria passar. Bom dia a todos. Amém.